Então, está prestes a acontecer uma transferência gigantesca de riqueza, de renda. Por quê? Porque os juros americanos estão caindo. Os juros brasileiros estão estáveis, por enquanto, e tendem a cair. Isso significa que quando a taxa básica de juros no Brasil declinar, as rendas variáveis, a renda variável, tipo ações, fundos imobiliários, tendem a explodir para cima. Então, o que você tem que fazer? Se antecipar. Você tem que pegar esse hype que irá acontecer. Com certeza, a partir de janeiro, as taxas já tendem a cair no Brasil, e quando os juros no Brasil declinar, você vai ter um aumento da renda variável. Não perca isso. Essa semana tivemos a super quarta, que é quando o Fed, Banco Central Americano, e o Copom, que trabalha aqui no Brasil, decidem sobre as suas taxas básicas de juros. No Brasil, nós chamamos de taxa Selic, foi mantida a 15% ao ano. Vale lembrar que é uma taxa muito alta, isso dificulta o crédito, isso faz com que as empresas contratem menos, isso faz com que os empregos são gerados cada vez menos. E nos Estados Unidos também o dólar, aliás, o dólar não, a taxa de juros diminuiu de 4,25% para 4%, significa que os Estados Unidos terão um alívio, né? A renda fixa vai render menos, as empresas tendem a crescer mais com taxas de juros menores. Isso também significa que a inflação por lá e por aqui no Brasil, por incrível que pareça, está diminuindo. Isso é um bom sinal para a economia brasileira. A manutenção da taxa básica, como assim é um bom sinal? É melhor do que subir, né? O ideal é que caísse, mas como foi mantida, significa que já houve um sinal de que o cenário futuro irá melhorar. Então, as taxas básicas de juros futuros já estão em sinal de declínio. Como assim taxa básica de juros futuros? Significa que no futuro, muito breve, 2 anos, a taxa irá ser mantida lá por volta de 12,5% ao ano, o que já é um alívio para a economia brasileira. Significa que o crédito ficará mais barato e que a inflação também está diminuindo. O que aconteceu nessa super quarta? Como eu falei, houve a diminuição da taxa básica de juros americana e a manutenção da nossa. Isso fez com que a bolsa saltasse para suas máximas históricas, chegando a 146 mil pontos. Então, está aparecendo aí na sua tela. O Ibovespa fecha na super quarta 146 mil pontos, né? Isso é graças ao desempenho dos grandes bancos e também de algumas empresas como Magalu, Cosan. Temos também o declínio do dólar, a diminuição do dólar, que chegou a 5,27. Vale lembrar que o dólar já chegou a 6,30, isso é muito importante. Nesse mesmo período, várias empresas tiveram um boom nas suas ações. Destaque aqui, como patinho feio, está para o Banco do Brasil, que recuou um pouco, mas os outros bancos, Santander, BTG, Itaú, esses bancos privados tiveram um grande aumento. Destaque também para as empresas de varejo, como a Magalu, que cresceu, né, com esse boom do nosso Ibovespa. Aqui no nosso país, alguns destaques de empresas que subiram, como a Raia Drogasil, mais de 6%, a Magalu subiu mais de 5%, a empresa Açaí com mais de 1%, a Cosan, o Bradesco, que é um bom banco. Lembrando que o Bradesco, há alguns meses atrás, estava com problemas graves, estava caindo o papel. Agora o Bradesco está subindo mais de 3% em apenas um dia. Isso é a mágica, é a magia da Bolsa de Valores. Você pode aumentar seu patrimônio 3% em um único dia. Isso é impressionante, isso acontece nas bolsas de valores quando você investe em boas empresas que pagam bons dividendos. Outro destaque aqui para CIA Modas, empresas do dia a dia, Marfrig, Grupo Pão de Açúcar, Braskem, a Minerva Foods. Veja só, quando você investe em bolsa de valores, você não está investindo em algo aleatório, em especulação. Você está participando de um negócio que faz parte do seu dia a dia. A Raia Drogasil é uma empresa de drogaria. O Açaí é uma empresa de atacado. Então, quando você vai em uma grande cidade, você vê várias dessas empresas. Não é especulação como muita gente fala. Você está participando de um negócio. Os bancos privados, eles continuam uma máquina de produzir dinheiro, uma máquina de imprimir dinheiro. Olha só o desempenho do Itaú, do Bradesco, né? Do próprio Banco do Brasil e de outras empresas do setor bancário. São máquinas de imprimir dinheiro. Se você quer investir em empresas do setor bancário, você precisa primeiro baixar uma conta em uma corretora, fazer o seu cadastro e começar a comprar ações dessas empresas que são bilionárias e que sabem o que fazem. Está aparecendo aí na sua tela, Banco do Brasil, pela primeira vez, ultrapassa, né, Petrobras e Vale no ranking de liquidez tradicionalmente dominado por essas duas gigantes. Como eu falei, liquidez é quando você consegue comprar e vender com mais rapidez. Um outro ponto muito importante e de destaque aqui é que o Banco do Brasil, a ação BBAS3, pode disparar 34%
33%, diz o relatório do Banco Citi. Por quê? Porque o Banco do Brasil já caiu bastante. Um ponto de destaque aqui, de acordo com os especialistas, é que o Banco do Brasil, ele assume o trono da B3, né? Ele ultrapassa Petrobras, Vale, como uma ação líquida, como uma empresa que tem bastante liquidez. Significa o quê? Liquidez significa que você pode negociar em um volume muito maior, inclusive comprar e vender, porque você vai ter mais liquidez, vai ter mais dinheiro entrando e saindo. Então é uma empresa que, apesar dos problemas que passa no curto prazo, é uma excelente empresa, não há dúvida. Se a gente olhar as notícias fora do Brasil, né, Wall Street, a gente observa que lá também houve um aumento positivo do índice Dow Jones, do S&P 500, diminuiu um pouquinho, mas nada de muito sério, já visto que o S&P está nas suas máximas, né, a 6.600 pontos. O S&P, ele é um índice que replica o desempenho das 500 maiores e melhores empresas norte-americanas, e destaque aqui para a diminuição da taxa básica de juros dos Estados Unidos. Isso vai diminuir a pressão no Brasil, para que o Brasil também diminua suas taxas de juros e que a inflação ceda um pouco no curto prazo aqui no Brasil. Então eu trouxe compiladinho as notícias principais dessa quarta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, então se inscreve, curte, compartilha e diz nos comentários se você vai entrar na bolsa. Veja que nós estamos entrando num novo ciclo de alta, onde os juros irão cair e as ações tendem a ter um grande boom.